Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos cada uma dessas pessoas diante de Ti e rogamos que olhos espirituais sejam abertos nesta tarde, ouvidos espirituais sejam abertos, e que Tua palavra ela cumpra o propósito para o qual foi designada, e que o Teu nome ele seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, nesses dias nós estamos trazendo uma série de mensagens à igreja a respeito de fé. E é fácil descobrir o livro da Bíblia que eu estou lendo, porque as pregações, as mensagens todas têm sido, nos últimos tempos, especialmente nesta epístola. E eu queria que hoje, mais uma vez, nós parássemos um pouco para meditarmos acerca da fé. Nós somos desafiados a perseverar na fé, dia a dia. E todos os dias nós enfrentamos lutas, e todos os dias nós enfrentamos estreitos, nós atravessamos vales áridos e desertos. Todo dia há um gigante a ser derrubado, todos os dias há exércitos que precisam ser desbaratados, e nós precisamos desesperadamente dessa fé viva, dessa fé que nos conduza a cada dia em triunfo, em nome de Jesus. O texto que nós lemos, ele continua seguindo a trilha do capítulo 11, que nós pregamos semana passada, na quarta-feira, sobre isso, onde o autor da epístola fala de fé, essencialmente de fé, e discorre sobre aqueles que obtiveram bom testemunho de fé perseverante, indo às últimas consequências. Percebemos aqui um salto da teoria à prática. Primeiro ouvimos as definições de fé, versículo 1 do capítulo 11, e depois o versículo 6. E agora o autor da epístola chama a nossa atenção para aqueles que ousaram crer e experimentaram os resultados práticos dessa fé viva. É fácil andar pela fé? Não. É extremamente difícil, eu digo, mas é impossível do ponto de vista humano, se não for presença do Espírito em nós, somos reprovados neste quesito. O profeta Abacuque diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A fé nos conduz à salvação, a fé nos conduz à vitória.
E nós precisamos focar no autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos perdê-lo de vista em nenhum momento. A fé é o grande combustível da vida do crente. E nós descobrimos, lendo a palavra de Deus, Romanos 12, 3, que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então já partimos do princípio que todos temos uma medida de fé. Então cabe a nós agora cuidar desta semente, regando-a muitas vezes com as nossas lágrimas, com as nossas orações, mas sobretudo essa semente precisa ser adubada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos sendo ministrados por ela, e essa fé vai ganhando corpo, vai ganhando forma, vai crescendo em nosso coração, e nós vemos a glória de Deus ser ministrada a nós. A fé, além de um dom dado por Deus, e como tal, ele precisa ser trabalhado por nós. Nós recebemos o dom, mas esse dom precisa ser multiplicado. Mas nós encontramos também a fé na lista do fruto do Espírito, como um dos aspectos do fruto do Espírito, e como tal, ele cresce, ou ela cresce, numa situação adversa. E nós somos colocados dia a dia em circunstâncias nas quais a nossa fé é treinada a confiar naquele que se torna, naquele que existe e se torna galardoador dos que o buscam. E qual o objetivo deste treinamento? Até que aquela medida inicial de fé se torne uma certeza inabalável daquilo que esperamos, uma firme convicção de fatos que ainda não são vistos com os olhos humanos, mas são fatos no reino espiritual, e esses fatos são chamados à existência através da fé. E nós cremos, por isso falamos. Nós falamos, nós confessamos a nossa fé, tanto para a salvação quanto para a vitória. Por que nós somos tão rápidos em crer que quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos salvos? E por que nós não usamos a mesma fé para a vitória? É interessante parar para pensar nisso. Nesses dias, nós estamos vivendo uma luta muito grande, uma luta familiar muito grande, e eu coloquei algumas coisas diante de Deus. Exatamente aquilo que eu havia pedido veio de um modo completamente diferente. E eu disse: Senhor, brincadeira tem hora. Porque tem coisas que a gente não entende. Por que o Senhor respondeu dessa forma? Depois que eu fiquei bem zangada, me lembrei de Ruth, eu disse: Senhor, tá bom, então agora eu vou esperar para que o Senhor diga por que o Senhor respondeu dessa forma. Tem um propósito. A fé naquele momento ficou meio abalada, mas eu disse: não, eu vou focar. Eu entreguei, eu confiei, eu vou esperar em Deus. A resposta vem em nome de Jesus. Amém? Então todas as coisas na vida de um servo, ela tem um propósito. Ela tem um propósito da parte de Deus. E esse propósito, no momento certo, ele nos é revelado. Amém? Então, queridos, por que devemos crer assim? Com uma certeza inabalável do agir de Deus. Porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Quem nos fez a promessa não é aquele que não sabe de nada, não é aquele que não tem o controle soberano de todas as coisas, não. Quem fez a promessa a nós é fiel. E tem o controle soberano de todas as coisas. Nós oramos de determinadas maneiras, muitas vezes no calor da nossa emoção, no calor das nossas angústias, nós oramos e esquecemos de uma palavrinha. Senhor, eu queria que o Senhor fizesse dessa forma, contudo, seja feita a tua vontade soberana, não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa,
agradável e perfeita. Fé também é isso. Fé é também você reconhecer o agir de Deus numa situação, mesmo que você tenha orado de um jeito. É entender que o Senhor tem algo naquela situação. Amém? O texto lido, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que nós estudássemos um pouquinho a palavra nesta noite. O texto lido no início, os 3 versículos de Hebreus 12, primeiros 3 versículos, nos traz algumas instruções quanto ao exercício da fé. Então, a primeira instrução que o autor de Hebreus traz para nós é que devemos olhar para os que ousaram crer antes de nós. Então ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. De quem é que ele está falando? Ele está falando daquela galeria dos heróis da fé, daqueles chamados heróis da fé, do capítulo 11. Ali eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que ousaram crer e foram as últimas consequências do seu crer. Eles creram para viver e eles creram para morrer. Mas eles creram. Eles sabiam em quem criam e não se deixaram abalar por nada circunstancial que estava à sua volta. E o texto de Hebreus 11, de 33 a 38, na linguagem da NVI, diz o seguinte: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e grutas. Eu tive o privilégio de, na minha caminhada com o Senhor, conhecer homens e mulheres de fé. Muitos já não estão mais entre nós, mas conheci pessoas que poderiam perfeitamente serem arroladas neste rol desta galeria de heróis da fé. Eles ousaram crer e eles foram as últimas consequências no seu crer. Muitos partiram e não viram o resultado das suas orações, mas eu creio que há uma poupança celestial para essas orações. E eu creio que nenhuma dessas orações caíram por terra. Amém. Eu creio que cada lágrima daqueles crentes que partiram, olhando de longe a promessa dessas vitórias, eu creio que eles sabiam aquilo que o Senhor faria. E muitos deles diziam: olha, eu sei que eu não vou ver isso nessa terra, mas na eternidade eu sei que contemplarei a glória de Deus nessa situação. Fé é isso, é você olhar além do véu denso da dificuldade, do problema, da necessidade, daquilo que tem assolado a sua vida e dizer: Senhor, eu creio, eu não estou vendo nada, não há um indício de que a resposta vem,
mas eu sei que ela vem. E ela vem de um modo assombrosamente maravilhoso. Então, o que eu quero dizer a você: ouse perseverar na sua fé, ouse crer. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu confio em Ti, e eu vou orar, eu vou esperar e eu vou confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle soberano de todas as coisas. Amém. Então, meus amados, não desistam. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora da agonia, na hora do desespero, na hora da dificuldade que nós estamos enfrentando, é olhar para aqueles que ousaram crer antes de nós. E essa galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 é uma das minhas leituras prediletas, porque olho para aqui e vejo homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Amém? Amém. A segunda instrução que nós recebemos depois de olhar para aqueles que ousaram crer é desembaraçarmos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, a parte B do versículo diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Por que eu preciso me desembaraçar? Porque ninguém corre carregando fardo. Se você for empreender uma jornada de 1 quilômetro com 1 quilo na mão, esse quilo vai significar, eu acho que 10, 20 quilos, dependendo do tipo de estrada que você pegue, do sol, das intempéries. Então, andar carregando peso não é coisa boa. E o texto fala primeiro de peso que atrapalha, peso que embaraça. Do que ele está falando de fato? Eu não sei se você já reparou que quando você está numa luta muito grande, espiritual, uma luta que requer fé, requer aquela fé que vai além das consequências, aquela fé que vai além de tudo mais que está à sua volta. Quantas coisas se levantam para embaraçar seus passos? Pensamentos, opiniões, palavras nécias de tantas pessoas, frases assassinas de muitos que chegam para nós, com palavras que muitas vezes, ao invés de edificar, nos jogam para baixo. Quantas vezes nós nos distraímos e somos impedidos de focar naquilo que estamos orando? Olha, eu acho que isso não vai acontecer. Você é um bobo, você é uma tola. Por que você insiste nisso? Conselhos, práticas, inclinações, pensamentos que confundem o nosso foco. Presta atenção em nome de Jesus, porque a gente entende que essas coisas, esses pesos, são emissários do adversário para impedir a sua vitória, amarrar seus passos, impedir que você ande com desenvoltura. Mas o autor também fala no texto de pecados. Tanto esses pesos quanto esses pecados embaraçam nossos pés. E aqui me parece que ele não está falando apenas de um pecado específico, mas ele está falando da nossa própria pecaminosidade. Presta atenção naquilo que precisa ser confessado ao Senhor. Checa as entradas, checa as portas, checa os lugares onde pode haver uma fragilidade e peça ao Senhor que ali ponha um guarda. E que toda fortaleza maligna, ela caia por terra em nome de Jesus. Que ela não encontre lugar na sua vida para impedir que a sua vitória venha em nome de Jesus. Aí depois nós vamos para a terceira instrução do autor da epístola. Depois de nós olharmos para a grande nuvem de testemunhas, olhar e ver aquilo que eles alcançaram, ele manda que nós nos desembaracemos das coisas que estão impedindo os nossos passos. E ele diz então: agora corramos com perseverança a carreira da fé, a carreira que está proposta. Não podemos deixar que nada impeça, distraia ou nos embarace nessa corrida da fé. Isto tanto para a salvação quanto para a vitória. Quando nós recebemos a palavra de salvação, a fé salvífica vem ao nosso coração, nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, entregamos a nossa vida a Cristo e temos
temos a absoluta convicção que estamos salvos. O Senhor testifica isso no nosso coração. Hebreus, ainda 10, de 35 a 39, diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então o que é que o Senhor está insistindo em dizer para nós? Creia, confie, eu estou no controle soberano de todas as coisas. Continue caminhando de forma desenvolta, continue caminhando, correndo de forma desembaraçada, porque a vitória virá. Mas é preciso crer nisso. Amém. Quantas vezes nós mesmos fazemos com que a nossa confissão de fé seja às avessas? Eu estou orando, mas faz tanto tempo que eu estou orando por isso que não tem mais nem graça. Já estou chateado de orar, já não estou nem com vontade mais de orar. Não diga isso. Isso é uma frase assassina que tem impedido a vitória de muitos, tem postergado a vitória de muitos. Confesse a sua fé. Diga: Senhor, eu não estou vendo nada, com meus olhos limitados, humanos, mas eu creio e confio em Ti, porque eu sei que o Senhor trabalha para aqueles que Te esperam. E eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Amém. Eu sei que a minha vitória vem. Eu sei que aquilo que foi clamado ao Senhor virá em nome de Jesus. E eu quero de antemão dizer à igreja: eu tomo posse dessa vitória em nome de Jesus Cristo, porque eu sei quem eu creio, eu sei a quem eu entreguei a minha causa, e sei que Ele é fiel para cumprir. Amém. Muitas vezes o Senhor toma um caminho que a gente diz: Senhor, eu não estou vendo nada de bom nesse caminho aí que o Senhor está tomando. Mas é assim que Ele faz. O Senhor é aquele que é especialista em fazer caminhos na tormenta. Tem um texto na palavra que eu gosto demais. Jesus manda os discípulos entrarem no mar, e por volta do meio da madrugada o Senhor resolve ter com eles. Só que o Senhor, Ele vai andando por sobre o mar. E eu fico impressionada com esse texto. Não sei se aqui era noite de lua ou não era, enfim. Eu sei que ele começa a andar sobre o mar, e os discípulos ficaram tão desesperados com aquela figura que estava vindo sobre as águas. E o texto diz que eles ficaram aterrados e trêmulos, porque eles acharam que era um fantasma. E o Senhor diz: sou eu, não temais. Então quando a tempestade estiver muito grande, quando a dificuldade estiver muito grande, quando você não estiver entendendo nada, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo a você: sou eu, não temais. Aquietai-vos. O Senhor subiu no barco e entrou e repreendeu o mar, e tudo se fez bonança. E o Senhor disse para nós hoje: sou eu, não temas. Amém? Amém. Quarta instrução, nós encontramos no versículo 2. O autor da epístola manda que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Queridos, olhar para Jesus não tira Jesus do foco da sua visão, não perde Jesus de vista, porque senão o tropeço é grande e a queda é feia. Certa vez me contaram uma história,
e eu já contei essa história aqui, gente, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando repetitivo. E essa história contava que certo dono de uma fazenda, de uma propriedade, esse homem contratou um agricultor e mandou que ele arasse o terreno e depois fosse colocando as sementes. E ele ficou da janela da casa grande, olhando o trabalho daquele homem. E ele ia, dava tantos passos e jogava um punhado de sementes. Tantos passos e jogava, olhava para frente, um punhado de sementes. Quando ele terminou, todo o terreno estava muito bem. Eu acho que foi, o nome dele era Tião Alvino, o nome desse agricultor. Era o filho, que gosta das coisas bem arrumadinhas. E ali o dono da fazenda perguntou: como é que você fez isso? Eu não vi você com nenhum instrumento nas mãos para medir nada. Ele disse: o senhor está vendo o morão daquela cerca lá na frente? Eu não tirei os olhos dele. Eu olhava para o morão da cerca, dava tantos passos e jogava a semente. E assim foi fazendo, e todo o terreno ficou plantado da mesma maneira, com as covas feitas com tantos metros, sei lá, e aquilo foi perfeito, aquela semeadura. E nós somos desafiados a andar por fé, mas tem um morão da cerca que nós precisamos olhar para ele. Amém. E esse morão chama-se Jesus. Amém. E nós não podemos perdê-lo de vista. Olha, o adversário vai fazer tudo que ele puder para distrair a sua visão. Ele vai se interpor na sua frente, entre você e o Senhor, para você se distrair, para você perder o foco. Mas olha, manda ele arredar em nome de Jesus. E presta atenção à sua carreira. Você está correndo. Eu comentava com o diácono Tom essa semana que eu li um livro pequenininho chamado Correndo com os Gigantes. E esse livro, ele foi escrito baseado em Romanos 11. E ali o autor, que eu não me lembro quem era o autor, ele fez uma analogia a uma corrida no estádio. E na arquibancada daquele estádio estavam todos os heróis da fé descritos aqui no capítulo 11. E na arena do estádio estávamos nós, na nossa corrida da fé. E ele imaginou uma situação muito interessante, que aqui e acolá, um herói da fé daquele descia da arquibancada e vinha nos trazer encorajamento. Então vinha Noé descer para dar um encorajamento, vinha Abraão descendo para dar um encorajamento. Foi uma coisa muito interessante que aquele autor fez. Então nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o doador da nossa fé, ele é o autor da nossa fé. E é a ele que nós temos que recorrer quando a fé fraqueja. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. Aumenta a minha fé. Nunca foi tão necessário que o povo de Deus exercite e experimente fé. Porque as demandas são grandes, as lutas são tremendas. Aquilo que tem acontecido à nossa volta, eu nunca imaginei de ver tanta coisa como eu tenho visto nesses dias. E eu confesso a vocês que muitas das coisas que eu vejo hoje, lá atrás eu nunca imaginei ver. E eu dizia: Senhor, eu nunca quero estar viva na terra para ver essas coisas. Mas é isso que eu tenho visto. E é preciso que o Senhor também, pela fé, me sustente, em nome de Jesus. Amém. Depois olhar para Cristo sem desviar o olhar é o segredo para se chegar ao destino, mas mais que vencedores. Quando focamos nele, estamos prontos para viver ou morrer para a sua glória exclusiva. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. Olhar pressupõe também nos apegar. É nele e a ele que devemos nos apegar. Moisés, é dito sobre Moisés aqui no capítulo 11, versículo 27, que permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Será que nós podemos ver aquele que é invisível nas nossas lutas? E finalmente, a última instrução nós recebemos no versículo 3: consideremos os sofrimentos de Cristo para não esmorecermos em nossas próprias lutas. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Às vezes a luta se intensifica tanto que nós ficamos sem forças e dizemos: Senhor, eu não vou aguentar, tem misericórdia de mim. Mas quando isso acontecer, não se deixe desmaiar, não se deixe esmorecer. Olhe para o sofrimento de Cristo, olhe para aquilo que o Senhor suportou por nossa causa e não desista. Continue, persevere. O Senhor é o autor e consumador de nossa fé e é o nosso verdadeiro modelo a ser seguido. Tem um texto que eu gosto muito em Mateus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Jesus é o nosso paradigma. Jesus é o nosso modelo. Olhemos e foquemos nele e nos apeguemos a ele a cada dia. Faça como Jacó com o anjo no val de Jaboque, que disse ao anjo: olha, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Segura nas vestes do Senhor e deixa Ele fazer. O que nós aprendemos aqui sobre essa jornada de fé? Em primeiro lugar, nós somos desafiados a crer perseverantemente, independente das circunstâncias. Ou seja, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Segundo lugar, a medida de fé recebida precisa ser cultivada para crescer e frutificar. E muitas vezes a rega desta semente é feita com lágrimas, muitas lágrimas. E as lágrimas todas que você tem chorado e as orações todas que você tem feito, nenhuma delas se perde. Amém. Terceiro lugar, devemos nos desembaraçar de tudo que tem impedido o crescimento desta semente de fé. Que você hoje saia daqui e diga: Senhor, me revela aquilo que tem embaraçado meus passos, aquilo que tem impedido que a minha vitória venha plena, em nome de Jesus. E desvencilhe-se daquilo que tem embaraçado. E por último, devemos olhar para o Cristo, focar nele e, sobretudo, considerar seus sofrimentos cada vez que tendermos a esmorecer na nossa própria caminhada, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.